E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Futebol Inglês, episódio de número 10. Eu sou o Master, comigo hoje comentando está Eduardo Werner. Tudo certo, Eduardo? Fala, Master, tudo certo? Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify, sejam muito bem-vindos. É isso aí, especificamente hoje, exclusivamente hoje, não teremos a presença do José por conta de incompatibilidade de horários, mas vamos lá, dar as notícias pro pessoal aí sobre a quinta divisão, a quarta, terceira, segunda, até a Premier League aí do futebol inglês. Vamos começar com as notícias da National League, Eduardo. Hoje nós tivemos aí uma partida muito importante na tabela entre o líder e o vice. Como é que foi a partida aí que esquentou com certeza a rodada? Exatamente. Hoje o que era o segundo colocado, o Leyton Orient, recebeu o Wrexham, que é um time do país de Gales, mas que joga a quinta divisão inglesa. E o Wrexham estava em primeiro, mas o Leyton Orient conseguiu a vitória hoje com um gol no segundo tempo. Foi 1-0 e com essa vitória o Leyton Orient ultrapassou o Wrexham, foi para primeiro colocado. E tá com um jogo a menos ainda e conseguiu um ponto de vantagem. Então foi uma vitória muito importante. Exatamente, cara. Um pontinho já na vantagem, líder do campeonato Leyton Orient, quem sabe retornando para a quarta divisão já na próxima temporada. E não foi só o primeiro contra o segundo que foi um jogo importante aí nesta rodada. O terceiro contra, então, o agora quarto colocado também jogaram juntos, foi isso? Exatamente. O Salford City, que é aquele time conhecido pelo pessoal aí por ter 60% das suas ações aí dividida entre ex-jogadores do Manchester United, né, incluindo o Gary Neville, o Phil Neville, o Paul Scholes, Nick Butt, David Beckham, todos são donos do Salford City. O time ganhou hoje do Solihull Moors, que também está ali lutando por uma vaga nos playoffs e pelo título também. Foi uma vitória muito importante por 2-0 e agora o Salford City fica na quarta colocação, 4 pontos de distância do primeiro colocado Leyton Orient. Tá bem equilibrada essa briga aí na parte de cima da tabela da National League, e vale lembrar também que o primeiro colocado é o campeão e sobe direto, e aí os 6 times seguintes vão para os playoffs, então do segundo até o sétimo se classificam para essa segunda fase do campeonato. Diferente das ligas acima, né, que são menos times, na National League são 6 times, então é bem legal. Isso é muito bom, que esquenta também a disputa ali entre eles, né, cara? Então, por exemplo, o Wrexham, que agora tá em segundo com 69 pontos, a distância aí pro Salford, que agora encostou em quarto, é de apenas 3 pontos, né? Então, tem que ver o que vai acontecer com o Leyton na rodada que faltam completar. Tem alguns times aí que estão com rodadas a menos ainda, muito por conta aí dos problemas de clima lá na Inglaterra. Até nessa última rodada aqui que aconteceu agora, a partida do Halifax contra o Ebbsfleet foi cancelado, foi adiado por conta aí do gramado tá encharcado, tá embaixo d'água. Então eles tiveram que adiar esse jogo. De outros resultados aí de times mais conhecidos da galera, nós tivemos a derrota do Chesterfield, perdeu em casa por 3-2 pro Eastleigh. Temos também a vitória do Dagenham por 3-0 em cima do Bromley e a derrota do Barnet fora de casa para o Gateshead por 2-1. O líder da tabela é o Leyton, como comentamos, o Wrexham em segundo, Solihull vem em terceiro e o Salford encostou ali em quarto. Lá na parte de baixo, o Barnet e o Dover estão ali namorando ainda com a zona de rebaixamento, estão 4 pontos na frente do Havant e Waterlooville, que é o 21º, o primeiro time que está logo no rebaixamento. Lá em último segue Braintree, depois vem Maidstone United, Aldershot e o Havant com 35 pontos. A distância ali já é grande, né, Eduardo? Braintree está lá em último com 25 e o Havant, que está em 21º, tem 35 pontos. Já são 10 de diferença, né? Dentro da zona de rebaixamento. Pois é, o Braintree, que subiu da 6ª divisão na temporada passada, eles estão na última colocação. Eles perderam todas as últimas 5 partidas que eles disputaram na National League. E eles estão a 14 pontos de distância, na verdade, do último time fora da zona de rebaixamento. No total são 4 rebaixados, então o Braintree pode meio que descartar já, porque ele já está virtualmente rebaixado. E daí os times que estão logo acima dele são o Maidstone United, que está com 29 pontos, o Aldershot, que está com 32, o Havant e o Waterlooville, que está com 35. Então eu acredito que do 23º para cima, a briga está aberta ainda, porque tanto o Aldershot como o Maidstone estão com um jogo a menos, então eles com certeza vão colocar pressão aí contra os times que estão logo acima, como o Dover
O Barnet que está com 33 jogos apenas, então eles estão a 4 rodadas atrás dos outros times. Por quê? Porque o Barnet, ele teve uma boa... Eles foram muito longe na FA Cup, então vários dos jogos deles foram adiados porque eles estavam jogando lá na Copa. Então o Barnet está lá embaixo, mas eles ainda têm várias rodadas para disputar. O Chesterfield também está ali perto, está com 42 pontos, e o Boreham Wood está com 43. Até aí, os times têm chance. Dali para cima, eu acho que não tem muita chance de rebaixamento, não. Vamos ver aí essa situação do Barnet até eles corrigirem essas 4 rodadas que eles estão atrás, né? O que pode mudar bastante como está ficando a parte do rebaixamento aí na 5ª divisão. Então vamos lá, vamos para a League 2, a 4ª divisão do campeonato inglês, que tivemos partidas com resultados inesperados dos times de baixo, que superaram os times de cima, começando aí pelo Morecambe, que surpreendeu e venceu o time que até então estava dentro dos playoffs, que foi o Forest Green Rovers. Né, Eduardo, o que você achou aí desse resultado? Exatamente, uma vitória totalmente inesperada do Morecambe, 3-0 para cima do Forest Green, que vinha muito bem. O Forest Green estava dentro da zona dos playoffs, mas agora são 3 derrotas seguidas para o Forest Green, e eles já saíram da zona dos playoffs, mas foi uma vitória importantíssima para o Morecambe, porque a briga lá embaixo, a tabela tá bem disputada, mas agora eles deram esse up, vamos ver como é que vai ficar. Isso, nessa briga aí por baixo foi um resultado muito, muito importante, roubando pontos aí do Forest Green, que agora caiu para 9º lugar. São 3 derrotas seguidas do time, que até então estava bem contente, tá vindo bem demais na luta pelos playoffs. Outro time que também está lá em cima, brigando até mesmo pela 3ª colocação e o acesso direto, foi o Mansfield, que teve aí também uma derrota surpreendente fora de casa pro Port Vale. Mais um time aí que surpreendendo na parte de baixo, né, Eduardo? Pois é, o Port Vale que conseguiu essa vitória importantíssima para cima do Mansfield por 2-1. Foram 2 gols de um jogador chamado Rick Miller aos 5 e aos 7 minutos do segundo tempo, então foram gols seguidos. Depois o Mansfield conseguiu descontar, mas o jogo acabou com a vitória do Port Vale, que também deu o seu up ali, porque eles estão na 21ª colocação, 2 colocações acima da zona do rebaixamento, porque são só 2 rebaixados. Com certeza foi muito importante, porque agora eles conseguiram abrir uma boa distância de 7 pontos para a zona do rebaixamento. Exatamente. Os 2 ali que vêm imediatamente acima do Yeovil Town em 22º estão conseguindo fazer o necessário para se manter ali na 4ª divisão. Até o Yeovil perdeu nessa rodada aí e estaciona em 22º. As outras 2 derrotas aí que também acompanharam a parte de baixo foi a derrota do Macclesfield, perdeu ali pro Milton Keynes Dons na sua casa por 3-1, e o Notts County novamente, né, Eduardo, novamente aí perdendo uma derrota até elástica, perdeu 4-1 pro Cheltenham fora de casa. Será mesmo o fim do Notts County depois daquela tentativa de sair do rebaixamento? Essa era uma daquelas partidas que a gente falou que se o Notts County conseguisse vencer, né, porque era um rival que não briga por muita coisa, mas era fora de casa, talvez essa vitória desse um ânimo para eles, mas não foi nada disso, foi uma derrota por 4-1 fora de casa, e agora o Notts County continua na lanterna da competição, e agora fica a 7 pontos de distância de sair da zona, então eu acho que é bem complicado essa escapada do Notts County, eu acho que não vai acontecer. Continua complicada a situação deles lá. Vamos ver o que acontece. O time que recebeu 2 ofertas para ser comprado tem essa situação ainda, além dos gramados, né, para ser resolvida. Lá em cima, segue líder o Lincoln City, surpreendendo lá em primeiro lugar. Teve um tropeço algumas rodadas atrás, está a 2 pontos na frente do Barry, porém o Barry já jogou uma rodada a mais e o Lincoln ainda está na rodada 36. Barry que venceu aí nesse final de semana com gol aos 50 minutos do segundo tempo, fora de casa, né, com a vitória em cima do Stevenage. Aí mais resultados então, temos a vitória do Northampton em cima do Exeter City, um time que até então estava brigando fortemente na zona de playoffs e agora já vem caindo aí em 8º lugar, 1 ponto fora dos times que estão nos playoffs, né, do 4º ao 7º colocado. E aí, tanto ali da parte de baixo do Exeter, o Forest Green, o Swindon, o Stevenage, Newport County, todos esses 5 times perderam na rodada. O Milton Keynes que está indo bem agora, né, voltou numa boa sequência, eles que caíram da 3ª divisão na temporada passada, são 5 vitórias seguidas, né,
Eduardo, você acha que eles estão na cola para subir direto? Esse um pontinho de distância aí pro Mansfield pode atrapalhar o sonho deles de voltar para a terceira divisão? Direto, no caso? Exatamente. O Milton Keynes conseguiu ir essa boa sequência, né, de 5 vitórias consecutivas, enquanto que o Mansfield perdeu 3 das últimas 5. Essa terceira vaga no acesso com certeza vai ficar entre esses dois times, e apesar dessa boa sequência do MK11, eu ainda acho que o Mansfield que vai conseguir subir automaticamente pela terceira colocação, e aí a briga pelas 3 últimas vagas dos playoffs está totalmente aberta, desde do Forest Green até o Tranmere, são aí 5 times brigando por 3 vagas. Eu acho que vai ficar bem, bem legal essa briga na reta final do campeonato. Exatamente. Ali o Mansfield, nessas últimas 5 rodadas, foram 3 derrotas, o que atrapalhou pra caramba nessa tentativa aí de subir diretamente também. O Milton Keynes que se aproveitou e, claro, tem uma equipe muito boa, tá conseguindo aí embalar a sequência de vitórias. Então é isso aí, a terceira divisão segue então aí da 4ª posição Mansfield, 5º Tranmere Rovers, 6º Colchester United que voltou a vencer depois de 3 tropeços e Carlisle em 7º, são os times dentro dos playoffs. Lá na parte de baixo seguem Notts County e Macclesfield ainda longes de conseguir sair da parte do rebaixamento. Vamos lá para a terceira, League One, que também tivemos boas partidas, bons resultados. A gente pode começar falando aí da derrota do Portsmouth pro Charlton, né? Perdeu por 2-1 na casa do Charlton. Portsmouth que vinha de bons resultados, também querendo subir, até tentando subir direto, né, Eduardo? Foi uma derrota aí que vai atrapalhar bastante os planos deles? Com certeza, foi um confronto ali entre dois times que estão brigando ali na parte de cima da tabela. Foi na casa do Charlton, o Portsmouth levou bastante torcida lá para Londres, não é muito longe, né, a distância de Portsmouth até Londres, mas quem saiu vitorioso foi o Charlton, foi uma vitória por 2-1. O Charlton abriu o placar no primeiro tempo, o Portsmouth empatou ainda no finalzinho do primeiro tempo, mas o Charlton conseguiu fazer o gol da vitória na segunda etapa e conseguiu agora diminuir a distância para o próprio Portsmouth ali dentro da zona dos playoffs. Com certeza foi uma vitória muito importante para o Charlton. É um resultado excelente, cara. Jogando em casa, tá mostrando aí que quer realmente ficar nos playoffs ou até mesmo tentar subir direto. O que é um negócio um pouco mais complicado aí nessa tabela da terceira divisão, porque os times lá na frente têm uma certa distância já. O Luton Town a gente já vem falando há muito tempo que tá voando baixo nesse campeonato. Eles tropeçaram, é um resultado aí que surpreendeu contra o Plymouth, que é um time que até então, algumas rodadas atrás, era dado como rebaixado, né? Exatamente, o Luton conseguiu não, ele tropeçou em 2 das últimas 3 rodadas, então foram 4 pontos desperdiçados. A primeira desses tropeços foi contra o Coventry City, em casa, e agora contra o próprio Plymouth, fora de casa, e aquela distância enorme que nós falávamos, tanto para o Barnsley como para o Sunderland, que vinham logo atrás, agora diminuiu para apenas 3 pontos para o Barnsley. Tem que abrir o olho aí o Luton, porque não melhorar, os times que estão aí atrás vão dar não vão deixar o sossego do Luton. Exatamente, então eles têm que abrir o olho um pouquinho até, a distância não era tão grande assim como a gente imaginava também, né, um tropeço já no campeonato, o pessoal já se aproxima, tem que tomar muito cuidado. Aí temos também uma grande notícia aqui, que é a volta do Blackpool. 15.800 torcedores foram ao estádio presenciar o Blackpool jogando contra o Southend. Eduardo, explica pra gente por que tanta gente lotou o estádio aí pra assistir os Tangerines jogando. Incrível, né? Já faziam muitos e muitos anos que a torcida do Blackpool estava fazendo esse protesto, não iam ao estádio, estavam boicotando o próprio time por causa da diretoria, né? A família Oyston, que já estava aí há muito, muito, muito tempo no clube, mas agora eles finalmente saíram, todos os Oyston foram embora e não foi anunciado ainda nenhum quem seria o novo dono do time, né? Mas só da saída dos Oyston já trouxe o ânimo de novo da torcida do Blackpool, que nas últimas temporadas vinha tendo médias de público de menos de 4.000 pessoas no seu estádio. No sábado levou quase 16.000 pessoas no Blumfield Road, foram 15.800 pessoas, e foi um jogão. Foi um jogo contra o Southend United, e o time estava perdendo por 2-1 até os 51 minutos do segundo tempo, quando no gol contra, bizarríssimo do Southend, o zagueiro do time visitante cabeceou do nada para dentro do gol do Blackpool, e aí a torcida
explodiu em alegria, todo mundo, não todo mundo, mas muita gente invadiu o gramado e fumaça laranja para tudo que é lado, e foi com certeza um dia inesquecível para todo mundo do Blackpool, que muita gente ali não ia ao estádio há 5 anos. Imagine você ficar 5 anos sem acompanhar seu time. Sim, cara, uma situação um tanto estranha, eu digo até sensacional do Blackpool, porque assim, esse boicote da torcida já vem há algum tempo, né? Até por conta ali da diretoria. E mesmo assim, os jogadores estavam respondendo em campo, e até faz o que? 3 temporadas que o Blackpool subiu pra terceirona, e nesse ano eles estão em 8º lugar aí com esse empate, são 3 pontos atrás da zona de classificação dos playoffs. Então, apesar de todos os problemas, de toda a situação que o clube vem passado, tanto que eles caíram direto, né, até da Premier League um tempo atrás, foram reto para a 4ª divisão, caindo uma temporada atrás da outra. E o time ainda tá se superando e vencendo, apesar de todos esses problemas fora dos gramados. Então, um empate sensacional e com certeza a festa da torcida aí no estádio do Blackpool. Um outro jogão que também teve muitos acontecimentos foi do Sunderland. Essa partida aí, muita confusão aconteceu, muita gente expulsa. Dizem detalhes aí, Eduardo, o que houve na partida do Sunderland? Exatamente, o Sunderland foi até o sul da Inglaterra jogar contra o Wycombe Wanderers, saiu perdendo no primeiro tempo. O Wycombe abriu o placar aos 35 minutos, e o Sunderland só foi empatar a partida aos 49 do segundo tempo, num gol que o jogador do Sunderland arriscou de fora da área, lá do meio da rua, e o goleiro do Wycombe espalmou para o meio da área. O jogador do Sunderland, o Duncan Watmore, só empurrou pro fundo das redes, e aí também teve histeria total no setor visitante, que muita gente do Sunderland foi lá acompanhar a partida em Wycombe. Só que o jogo não acabou aos 49, mas ainda tinha muito tempo de acréscimo, e aos 53 minutos teve uma confusão entre os jogadores dos dois times e as comissões técnicas no banco de reservas, que acabou com um jogador expulso para cada lado. E 2 minutos depois, aos 55 minutos do segundo tempo, ou seja, aos 100 minutos somados dos dois tempos, mais um jogador do Wycombe foi expulso, o jamaicano Marcus Bean. Ele que já tinha um cartão amarelo, deu um carrinho por trás, levou o segundo amarelo e mais um expulso. Então, ao total o jogo acabou 1-1, com um gol aos acréscimos do segundo tempo e mais 3 expulsos ainda antes do jogo acabar. Caramba, baita confusão. Sunderland ainda salvou um pontinho, né? O Wycombe, que veio aí de uma sequência de 4 derrotas seguidas, conseguiu um ponto justamente contra o Sunderland, que briga lá no topo da tabela, briga para subir direto aí na 3ª divisão. De demais resultados, tivemos aí a vitória do Wimbledon em cima do Doncaster por 2-0, o Barnsley venceu o Accrington também por 2-0, Bradford City venceu por 3-1 o Peterborough, e o Gillingham venceu por 1-0 o Oxford United. Rochdale 2, Shrewsbury 1, o Scunthorpe perdeu em casa para o Bristol Rovers, Walsall 2, Fleetwood 0, e aí as vitórias que nós comentamos ali do Charlton em cima do Portsmouth por 2-1. Na tabela, segue líder então Luton Town, em segundo tem o Barnsley, que também venceu aí nessa rodada. Dentro dos playoffs estão Sunderland, Portsmouth, Charlton e Doncaster. Logo abaixo, pertinho deles, Peterborough, empatado até em número de pontos com 55, Blackpool em oitavo com 52. Na parte de rebaixamento, os 4 times que estão lá ainda são Oxford United com 39 pontos, Rochdale tem 37, tá bem próximo, Bradford City com 36 e o Wimbledon com 33. Até o Bristol e o Shrewsbury, né, Eduardo? Eles têm 40 pontos, um ponto só acima da zona de rebaixamento. Então até mesmo o Rochdale com 37, superando aí, conseguindo mais uma vitória na próxima rodada, pode colocar até os 2 times dentro do rebaixamento. O que você acha aí dessa disputa que se estende até os times de cima, né? Exatamente, e na próxima rodada, que vai ser na terça-feira, tem um jogão lá na parte de baixo da tabela, que é o Rochdale contra o Oxford United. Um confronto diretaço ali na zona de rebaixamento, os 2 times estão ali dentro, e como você falou, o Bristol Rovers e o Shrewsbury estão com 40, estão bem ameaçados, e os times que vêm acima também, porque se a gente pegar até o Wycombe, que está na 12ª colocação, ou seja, bem na metade da tabela, estão com 44, só 5 acima da zona de rebaixamento. Então, com certeza, tá bem equilibrada essa briga. Na próxima terça-feira tem Barnsley contra Sunderland. É um jogão, o terceiro colocado Sunderland contra o segundo colocado Barnsley. Jogaço, tem que ficar de olho nisso. Caramba, imagina se dá uma reviravolta, né, cara? O 12º lá em diante, muda toda a tabela na parte de baixo também. E o rebaixado
talvez os que estão na zona de rebaixamento hoje não sejam rebaixados no fim da conta. Então tem que acompanhar de perto aí a terceira divisão, que tá sensacional. Também muito bom tá a segunda, a Championship. Só nesse final de semana tivemos 3 clássicos. Então a gente vai começar falando aqui da derrota do Blackburn em casa pro Preston North End por 1-0. Preston que está vindo numa ascensão na tabela, e o Blackpool que tá na metade da tabela, metade de baixo, em 17º. Como é que foi esse golpe pro Blackburn, Eduardo, que ainda tem talvez um perigo de ser rebaixado, ou acho que não? Tivemos um clássico que pouca gente sabe que é clássico, para falar a verdade, que é o Blackburn contra o Preston. Preston conseguiu uma importantíssima vitória por 1-0 fora de casa, com um gol logo no comecinho do primeiro tempo, mas o que ficou bem marcado nessa partida foi a presença massiva da torcida do Preston fora de casa. O público total da partida foi de 21.500 pessoas, mas 7.800 eram do Preston. Então aí mais de um terço do público total foi do Preston North End. Claro, são cidades próximas aí e tudo mais. Foi um baita apoio aí da torcida do Preston. É isso aí, cara. Eles estão seguindo a ascensão do time aí, que tá em 10º lugar, tá indo muito bem agora com 51 pontos. Vem numa boa sequência aí. Das últimas 5 rodadas foram 3 vitórias e 2 empates. Já o Blackburn, nas últimas 5 foram 4 derrotas e apenas 1 empate, 1 ponto conquistado. Tivemos também um outro clássico, que foi do Sheffield United, que briga lá em cima, contra o Rotherham, que briga lá embaixo para não ser rebaixado. E claro, o time mais forte superou aí por 2-1 o placar. Aí uma derrota já esperada do Rotherham. O que você acha? Exatamente, são 2 cidades próximas ali, Sheffield e Rotherham. O Rotherham obviamente não é o maior rival do Sheffield United, mas também é um clássico local e deu o esperado, né? Vitória tranquila do Sheffield United por 2-0 para cima do Rotherham. O Sheffield United que briga lá pelo acesso direto e quem sabe até pelo título, contra o Rotherham que está lá na zona do rebaixamento, brigando contra a queda. Então foi uma vitória bem tranquila e esperada do Sheffield United. É isso aí. E aí a outra partida aqui também foi o clássico, esse já é mais conhecido, entre Birmingham City e Aston Villa. O Villa foi visitar o Birmingham. Tivemos alguns acontecimentos aí um pouco estranhos, né, Eduardo? Da parte aí dos torcedores do Birmingham. Você pode dizer pra gente aí o que aconteceu nesse jogo? Exatamente, essa partida eu tava até assistindo ao vivo. Infelizmente não passou na ESPN, tava programado para passar na ESPN, mas eles desistiram no sábado de transmitir e perderam uma oportunidade incrível de transmitir uma partida louca. Ainda no primeiro tempo, quando estava empatado em 0-0, aos 10 minutos do primeiro tempo, um torcedor do Birmingham, louco da cabeça, invadiu o gramado e deu um socão no Jack Grealish, meia do Aston Villa, pelas costas, e o Grealish caiu no chão e todo mundo do Aston Villa foi para cima do torcedor, mas já tinha um segurança logo ali perto e já tirou ele rapidão em campo. E o torcedor saiu acenando para a torcida, fazendo um papel todo ali, como se fosse algo bonito, né, e tal. Mas isso só acabou incentivando ainda mais o Jack Grealish, que foi quem sofreu o soco, e ele que fez o gol da vitória no segundo tempo, um chute de fora da área, não tinha, e o Jack Grealish foi lá e comemorou junto com a torcida do Aston Villa, foi lá e pulou dentro da torcida do Aston Villa, até acabou levando o amarelo por causa disso. Foi um jogão, uma vitória importantíssima para Aston Villa, fora de casa, contra seu maior rival, Birmingham City, e aí dá um ânimo a mais para Aston Villa, quem sabe chegar aí numa posição de playoffs. Com certeza, o Aston Villa tá aí em 9º lugar com 51 pontos e o Birmingham estacionou com 50. É a segunda derrota seguida aí da equipe do Birmingham e com certeza, né, para recuperar os ânimos do Aston Villa, que não tem feito uma temporada muito boa, principalmente se comparado à temporada passada, onde eles estavam nos playoffs e jogaram muito bem. Até perderam na final, se não me engano, para a equipe do Fulham. E o Aston Villa tá ali em 9º, segue ainda sonhando 4 pontos atrás do Derby County, que é o último time na zona de playoffs. Mais resultados que nós tivemos aí na segunda divisão foi uma vitória até surpreendente e muito importante, que é do Bolton em cima do Millwall por 2-1. Bolton está lá na parte de baixo, está no rebaixamento, né, tentando escapar, e a equipe do Millwall tá ali logo acima. Então com certeza isso esquenta a briga lá embaixo, né, Eduardo? Exatamente, e ainda mais porque além dessa vitória importantíssima do Bolton contra o Millwall,
também teve a vitória do Reading contra o Wigan em casa. E essa partida foi um outro jogão, porque o Wigan estava vencendo por 2-1 até aos 44 do segundo tempo, quando o Reading empatou aos 44 e virou aos, escuta bem, 52 minutos do segundo tempo. Então eles estavam perdendo e conseguiram virar para 3-2 aos 52 minutos do segundo tempo, nessa partida aí que era um confronto direto ali contra o rebaixamento. Então, com essas vitórias aí, nós tivemos umas reviravoltas ali na parte de baixo da tabela do Championship. Com certeza, cara. O único time que ainda é considerado rebaixado é o Ipswich, está em 24º com 22 pontos, mas mesmo assim o Ipswich foi uma peça aí chave no acontecimento da rodada. Eles jogaram aí fora de casa contra o West Bromwich Albion, que é o time que está em 4º lugar, que briga para subir direto. Com esse empate, o técnico do West Bromwich foi demitido. O que aconteceu lá, Eduardo? O time tá indo bem, tá dentro dos playoffs. Por que foi essa demissão assim, de repente, depois desse empate? Pois é, o Darren Moore, que era o técnico desde o finalzinho da temporada passada na Premier League, né? Ele que foi colocado lá interinamente no comando técnico do West Brom, quase conseguiu escapar o West Brom do rebaixamento daquela temporada, mas agora o time vinha bem, vinha na 4ª colocação dentro dos playoffs, mas nas últimas 3 rodadas foram 2 derrotas e um empate. 2 derrotas até aceitáveis contra o Sheffield United e contra o Leeds, que são times que estão ali brigando pelo título, mas esse empate por 1-1 em casa contra o Lanterna Ipswich, o virtual rebaixado já, foi a gota d'água para a diretoria. Eu, sinceramente, não sei se foi uma demissão acertada. Acho que não, porque o time ainda estava ali na 4ª colocação, dentro da zona dos playoffs, um tropeço inesperado, mas ainda vinha fazendo um bom trabalho. Então, eu, sinceramente, não demitiria o Darren Moore. Pois é, deve ter muita coisa ali acontecendo. Deve ter questão entre a diretoria e técnico, ou até mesmo jogadores com técnico. Mas pelo que a gente vê do futebol do West Bromwich, o time tá indo bem. Claro que teve os tropeços ali, o que pode acontecer com qualquer clube, mas uma demissão dessa, assim, nesse nível do campeonato, faltando agora 10 rodadas para acabar, é sim inesperado e preocupa bastante os torcedores, com certeza. Nessa rodada tivemos o empate do Derby County, empatou em 1-1 com o Sheffield Wednesday. Derby que briga ali para subir também, estacionou em 55 pontos, não vem numa boa sequência, foram só 4 pontos conquistados nas últimas 5 rodadas. Então vamos lá para os resultados finais. Como nós falamos, o Blackburn perdeu em casa para o Preston North End, o Sheffield United venceu o Rotherham por 2-0, Bolton superou o Millwall por 2-1, o Bristol City perdeu em casa para o Leeds United, que segue aí na cola do Norwich, que é o líder, né? Leeds tem 70 pontos, Norwich venceu na sexta-feira a sua rodada contra o Swansea. Nós também tivemos o jogo aí do Middlesbrough contra o Brentford. O Boro perdeu em casa por 2-1. Também uma derrota um pouco surpreendente. O Boro que também está lá em cima no campeonato. Também está brigando ali para se classificar. Tentar diretamente até, apesar da distância que eles já têm para o primeiro e segundo colocados. O Nottingham Forest teve uma vitória até aparentemente tranquila em cima do Hull City por 3-0. Queen's Park Rangers novamente tropeça, assim como o Stoke City, eles empataram em 0-0. Aí a vitória do Reading, vitória fantástica por 3-2, como comentou o Eduardo. E por fim, o West Bromwich que tropeçou contra o Ipswich Town na sua casa, nos seus domínios. Atualizando então a tabela da Championship, rodada de número 36, apenas 4 clubes estão na rodada 35 ainda. Norwich é o líder com 72 pontos, venceu aí a rodada. Leeds United tem 70 pontos. Dentro dos playoffs estão Sheffield United, West Bromwich, Middlesbrough e Derby County. Logo abaixo vem o Bristol City na cola, assim como Nottingham Forest, Aston Villa e Preston North End. Na parte de rebaixamento, ainda é complicada a situação do Reading, que vem em 19º com 36 pontos. Wigan, empatado aí com 36 pontos também. Millwall em 21º. E os 3 a princípio rebaixados, Rotherham, Bolton e Ipswich. Os times que terminam essa rodada ainda na parte de baixo da tabela. E nós temos agora resultados da Premier League. Tivemos clássicos também, jogos importantes aí nessa rodada, no sábado e também no domingo. A gente vai começar falando aqui da vitória do Cardiff em cima do West Ham. Uma vitória importante, né, por 2-0 em casa. Como é que foi aí? Como é que você vê esse resultado em cima do West Ham, Eduardo? É uma vitória até, quem sabe, inesperada do Cardiff, apesar de ser em casa contra o West Ham. É importantíssima essa vitória por 2-0, gols do Junior Horlet e do Vitor Camarasa. Dá um fôlego a mais, né, pro Cardiff, porque eles iam de 3 derrotas seguidas,
basicamente eles estão ali na primeira posição dentro da zona de rebaixamento, e essa posição é a única que parece que está em aberto ainda, porque as duas abaixo, o Fulham e o Huddersfield, parecem já estar bem rebaixados. Então, essa vitória do Cardiff com certeza vai dar um ânimo aí para eles nessa luta contra o rebaixamento. Com certeza. É pra dar o gás aí que precisa no finalzinho. Então o Burnley, que tá em 17º, ainda corre um certo risco. E o próprio Southampton, que até então tava achando que ia conseguir respirar no campeonato, não, de forma alguma. Ainda tem que tomar muito cuidado com os times que estão vindo logo abaixo. O Huddersfield novamente perdeu na rodada. Perdeu aí por 3-1 pro Leicester City. O Fulham também teve mais uma derrota. É a sua quinta derrota seguida. Então é capaz aí do Huddersfield não terminar como lanterna. A gente achava que sim, estava estacionado em 11 pontos, agora tem 14, então a 3 do Fulham. Mas como comentou o Eduardo aí, provavelmente essas duas vagas já são deles aí para a segunda divisão. Nós tivemos uma vitória também boa do Newcastle em cima do Everton por 3-2. Newcastle que até pouco tempo também estava muito próximo na zona de rebaixamento, ainda não está completamente salvo, mas essa vitória foi muito boa, né? Até para encostar com o Everton que vem em 11º, né, Eduardo? Exatamente, uma vitória muito importante do Newcastle dentro de casa contra o Everton. O Everton que tinha aberto 2-0 no placar logo no primeiro tempo, com gols do Calvert-Lewin e do brasileiro Richarlison, mas o Newcastle conseguiu virar a partida no segundo tempo, com todos os gols no segundo tempo, do Salomon Rondon, e depois 2 gols do Eose Pérez, já na reta final da segunda etapa. Então foi uma vitória muito importante para o Newcastle, que ainda tem, né, uma chance de ser rebaixado, mas como a gente falou que somente uma das vagas está em aberto, realmente em aberto, eu acho que o Newcastle não tem grandes chances de ser rebaixado. Mas foi uma vitória muito importante. E sobre a derrota do Fulham, que você estava falando antes, para o Leicester City fora de casa por 3-1, o Jamie Vardy fez 2 gols e chegou à marca de 100 gols com a camisa do Leicester City. Ele é o 7º jogador a achar nessa marca com a camisa do Leicester, e o primeiro desde o Gary Lineker, que jogou lá nos anos 90, né? Caramba, o Vardy é figura desse Leicester, né, cara? Simboliza muito o que o clube até fez quando ele foi campeão. E toda a história do Vardy também é espetacular. Então, uma vitória em cima do Fulham por 3-1 no King Power Stadium. O Newcastle, ali falando da vitória deles novamente, foi bastante importante justamente porque os times que vêm logo abaixo dele, o Crystal Palace e o Brighton, eles se enfrentaram nessa rodada. E o Brighton ainda tem uma rodada a menos aí, uma rodada pra fazer, e teve um resultado muito bom em cima do Crystal Palace fora de casa, né? O que você tem a comentar dessa vitória do Brighton em cima do Crystal Palace? Esse confronto entre Crystal Palace e Brighton é um clássico que pouca gente também sabe que é um clássico. Eu até assisti a partida na ESPN e eu não lembro do pessoal da narração ter comentado que esse é um clássico. E é um clássico que vem crescendo muito aí nos últimos anos. Os times se enfrentaram em playoff, Championship, algumas temporadas atrás, e o Brighton conseguiu essa vitória bem importante fora de casa por 2-1. Eles saíram na frente com o gol do Glenn Murray, que vem fazendo bastante gol aí, ele que é um dos grandes artilheiros do Brighton aí na carreira aí nessa última década. Depois o Crystal Palace empatou de pênalti com o Milivojevic, ele que faz gol de pênalti a rodo aí no Crystal Palace, mas o Brighton fez o 2-1 com um golaço de fora da área do Anthony Knockaert e conseguiu essa vitória importantíssima fora de casa contra o seu maior rival. É isso aí. Então esses são os resultados do time que figuram próximo na zona de rebaixamento. Lá na parte de cima nós tivemos um time que até então estava sonhando até com questão de título, mas novamente mais uma temporada que vem tropeçando nas rodadas finais, que é o Tottenham. Perdeu ali uma derrota que pegou realmente de surpresa por 2-1, um time que tá lá perto do rebaixamento, que foi o Southampton. O que você tá achando aí dessa queda do Tottenham, Eduardo? Tá deixando a desejar, né? 3 derrotas e um empate nas últimas 4 rodadas. Eles que chegaram aí a sonhar com um possível chegar ao título, desafiar o Liverpool e o Manchester City, mas agora tiveram essa péssima sequência de resultados, perderam pro Burnley, perderam pro Chelsea, empataram com o rival Arsenal, e agora perderam para o Southampton de virada. O Southampton está lá na parte de baixo da tabela, o Burnley também está lá na parte de baixo da tabela. Então, o Tottenham, que vai inaugurar logo seu estádio, né? Esperamos, porque estão falando isso há muito tempo já era para ter sido inaugurado no começo da temporada, e só vai adiando, mas parece que vai ser inaugurado logo numa partida da Premier League.
e eles esperam até mesmo jogar as quartas de final da Champions League lá no seu novo estádio, lá no White Hart Lane reformado. É isso aí, tomara que isso aconteça logo. Eles estão nas fases finais de testes aí do novo estádio, que tá bonito pra caramba. Você acha que esse desempenho aí de queda no campeonato tem muito a ver com a Champions? O foco deles agora é nessa quarta de final? Ou só tá acontecendo o time não tá conseguindo manter a qualidade na Premier League? Quem sabe tem a ver sim com a Champions League, mas é que eles também, foi uma derrota contra o Chelsea fora de casa, que teve aquele gol contra do Trippier, foi algo bem inusitado, né? E depois esse empate contra o Arsenal também não foi nada, não foi um tropeço tão grande, mas essas duas derrotas contra o Burnley e contra o Southampton, as duas fora de casa, foram, não pode perder esse tipo de jogo, né? Com certeza, foi aí que deu. Acho que foi a partida contra o Chelsea ali que você mencionou, que foi que deu o baque, né? Pelo menos é o que a gente percebe que tem acontecido com a equipe do Tottenham. Eles que estavam longe do Manchester United, que até então tava até mais embaixo na tabela. O Manchester conseguiu se recuperar graças ao Solskjaer e poderia até ter passado o Tottenham na rodada se não tivesse perdido pro Arsenal. Perdeu fora de casa. Eduardo, o que você achou aí da vitória do Arsenal? Como é que jogou o Manchester nesse jogo? Exatamente. O Arsenal e o Manchester United ambos jogaram no meio da semana por competições europeias, enquanto que o Manchester United ganhou do PSG fora de casa e conseguiu aquela classificação histórica incrível. O Arsenal, perdeu para o Rennes fora de casa, o time mediano lá na França, mas nesse final de semana a situação inverteu completamente. O Arsenal jogou muito melhor que o Manchester United, venceu por 2-0, um gol do Xhaka, num chute de fora da área, que pegou uma curva inesperada ali no meio do caminho e o De Gea nem pulou na bola, e o segundo gol foi um gol de pênalti do Aubameyang. Para falar a verdade, o Manchester United vinha numa sequência de 9 vitórias seguidas fora de casa, mas não foi algo tão inesperado assim, porque o Arsenal é um time bom, eles já vinham a 8 vitórias seguidas dentro de casa na Premier League, é um resultado aceitável. O Manchester United nem sonhava em estar nessa posição na tabela com o Mourinho, então eles ainda estão ali perto, ainda dá para chegar, né, na quarta colocação, que é de classificação para a Champions League, mas caso um inglês vença a Champions League ou a FA Cup, abre uma vaga, aí o United está em quinto, ele entra, apesar de ainda ter o Chelsea, né, na sexta colocação, brigando por essa vaga também. Exatamente, o Chelsea está na cola e tem uma rodada aí para ser feita. O líder City teve mais uma vitória tranquila em cima do Watford. Tranquilo, mais ou menos, o Watford tá ali, tá jogando muito bem nessa temporada, mas pro padrão do City foi tranquilo, 3-1 na casa do City. Então vamos lá para os resultados finais aí dessa rodada. Crystal Palace 1, Brighton 2. O Cardiff, como nós mencionamos, venceu o West Ham por 2-0. Huddersfield perdeu em casa por 2-0 para o Bournemouth. O Leicester venceu o Fulham por 3-1. Newcastle 3, Everton 2. Southampton surpreendendo aí, vencendo o Tottenham por 2-1. E o City, como a gente mencionou, venceu o Watford por 3-1. No domingo tivemos Liverpool 4, Burnley 2. 2 gols do Firmino, 2 do Sané. O Chelsea, que empatou no finalzinho, né, Eduardo? Contra o Wolverhampton, que também vem fazendo uma temporada espetacular. Como é que tá a questão do Sarri aí, até depois de todos os problemas que eles enfrentaram na final da Copa contra o City? O problema com o goleiro, o Sarri tá mantendo o seu cargo, mas por quanto tempo? Exatamente, o Hampton, que é um time muito bom. Quem acompanhou eles na segunda temporada, na segunda divisão na temporada passada, já sabia que eles eram um time de meio de tabela, pelo menos aí na Premier League. Eles eram muito acima do nível da Championship. E hoje eles fizeram um bom jogo contra o Chelsea, saíram na frente, chegaram até os acréscimos, né, do segundo tempo ganhando, mas o Hazard empatou logo no finalzinho. Um empate bem importante para o Chelsea, porque ainda esse ponto a mais deixa eles ali junto com o United, com o Arsenal e com o Tottenham na briga ali pelas posições da Premier League. O Sarri, bem, depois daquela situação lá da Copa da Liga, da final da Copa da Liga, parece que agora já está mais morno nessa situação, ele já conseguiu restaurar a ordem ali no vestiário, conseguiu vitórias em clássicos contra o Tottenham e contra o Fulham. Esse empate contra o Wolverhampton, bem, podia ter ganho sim, mas pelas circunstâncias, o empate não foi dos piores, né? Conseguiu esse empate no finalzinho
Bem, eu acho que ele continua aí até o fim da temporada, pelo menos no comando do Chelsea. Até eles resolverem até a questão do próprio ban da FIFA também, que tá correndo aí no Chelsea. E até eles talvez encontrarem um outro nome para substituir o Sarri, né? Que é o que o pessoal tá mais acreditando que aconteça. Mesmo se o Wolverhampton tivesse vencido, o que no finalzinho foi uma infelicidade, né? Mas tem que tomar muito cuidado. O Chelsea tendo um jogador como o Hazard, da qualidade que ele tem, cara, é só dar um espacinho pra ele e o cara resolve. Então acabaram deixando aí 2 pontos pra trás. Mesmo se tivesse vencido, a distância entre eles ainda é muito grande. São 13 pontos aí do 7º Wolverhampton pro 6º Chelsea com 57. Então a distância aí é relativamente grande aí na reta final do campeonato. Deixa eu dar uma avaliada aqui na tabela então. Terminando essa rodada de hoje, City segue líder com 74 pontos, 1 ponto à frente do Liverpool, que tem 73. Logo abaixo vem o Tottenham com 61, 12 pontos atrás. E o Arsenal, que voltou para a 4ª colocação, com 60 pontos. Em quinto, Manchester United, 1 ponto à frente do Chelsea, que vem em sexto, com uma rodada a menos. Em sétimo, o Wolverhampton e o Watford fazendo temporadas surpreendentes. Na parte de baixo, os já rebaixados praticamente, né? Huddersfield e Fulham. Logo em seguida, Cardiff em 18º e com bastante perigo ainda Burnley e Southampton com 30 pontos, 16º e 17º colocados. Eu acho que é isso aí, essas foram as rodadas aí no campeonato inglês, muitos clássicos, muitos acontecimentos, mudanças de posição, acho que foi surpreendente e com certeza é mais um episódio feito aí do podcast com várias notícias pro pessoal. É isso aí, né, Eduardo? Muito obrigado por ter participado hoje, cara. O que você achou daí da rodada aí do campeonato? Exatamente, um final de semana muito legal no futebol inglês, teve clássico, teve virada no final, teve agressão de torcedor, jogador de rival, e esse jogador vai lá e faz o gol da vitória. Então teve muita coisa aí legal acontecendo, e eu também queria falar que no meio de semana vai ter o Liverpool e o Manchester City jogam Champions League, as suas partidas de volta. O City já está bem encaminhado contra o Schalke 04, joga em casa, mas o Liverpool vai lá para o Nick jogar contra o Bayern, em casa conseguiu um 0-0, tá bem aberto esse confronto, mas na Premier League não tem rodada, mas na Championship, na League One, na League Two, na National League tem rodada completa na terça e na quarta, então é bom ficar de olho porque tem bastante jogo, confronto direto também nessas ligas. E aí, semana que vem temos FA Cup, quartas de final da FA Cup e também as ligas rolando normalmente. É isso aí, muita coisa ainda para acontecer, agora que nós estamos na reta final das temporadas aí no campeonato inglês. É isso aí, muito obrigado, Eduardo, pela participação, obrigado a vocês que estão ouvindo ou então acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Um abraço para os nossos ouvintes também da Rádio Mania Recife. A gente vê vocês então no próximo episódio 11 do podcast Futebol Inglês. Um abraço e até mais.